Ei, crianças, bom dia, Pai do Senhor, tudo bem? Estamos aqui para mais um domingo para aprender a palavra do Senhor. Espero que a semana de vocês tenha sido maravilhosa. Então, preparados? Vamos começar orando, falando com o Papai do Céu? Feche os seus olhos. Senhor, muito obrigado por mais esse dia, onde viemos aqui aprender a Tua palavra. Nos abençoa, abre a nossa mente para entender, em nome de Jesus. Amém. Tudo bem com vocês? Será que alguma criança lembra da história de domingo passado? Domingo passado foi contada a história da morte do rei Saul. Vocês lembram que o rei Saul era aquele rei que tinha sido escolhido pelo povo para governar Israel. Só que ele tinha entristecido o Senhor e por causa disso, o Senhor mandou que Samuel fosse lá e ungisse Davi rei. Vocês lembram da história? Pois é. E agora o moço veio até Davi trazer uma notícia muito triste. Trazer a notícia que Saul tinha morrido juntamente com seu filho Jonatas. Vocês lembram que Jonatas era o melhor amigo de Davi? Pois é, Davi ficou muito triste com a morte de Jonatas. E também ficou muito triste pela morte de Saul. Davi não desejava a morte de ninguém. Davi podia até ter ficado feliz, com a morte, porque Saul queria matar ele. Davi era diferente. Davi tinha sido escolhido por Deus, pelo verdadeiro Deus, o Deus do céu, para governar Israel. Então agora, com a morte de Saul, ele até poderia governar, mas ele ficou muito triste porque eles haviam morrido. Então, sobrou um outro filho de Saul. O nome dele, deixa eu ler aqui para vocês, é Isbosete. Fala aí para ver se você aprende. Isbosete. Esse era o nome do outro filho de Saul que sobreviveu. E esse homem, Isbosete, ele queria reinar em Israel. Davi não fazia nada sem antes perguntar ao Senhor o que ele devia fazer. Davi então orou a Deus e perguntou: Deus, o Senhor quer que eu governe alguma cidade? Ele perguntou a Deus. E Deus respondeu: sim, Davi. Você pode governar em Hebrom, na cidade de Hebrom. Então, Davi foi para Hebrom e lá ele foi, colocaram ele como rei, como governador de Judá. Mas e o outro filho de Saul? O outro filho de Saul ficou lá em Israel. Então, tinha as pessoas que gostavam muito do rei Saul, porque o rei Saul e Jonatas eram os reis da época. Então, eles tinham um monte de gente que gostava deles. E tinha um outro grupo que também gostava muito de Davi. Então, sabe o que aconteceu? Davi ficou governando Hebrom, a cidade de Hebrom, e o Isbosete ficou governando em Israel. E isso causou o quê? Separação, uma divisão em dois grupos. E eles viviam em guerras. Será que a guerra agrada a Deus? Será que se a gente ficar brigando um com o outro, um querendo ser melhor do que o outro, isso agrada a Deus? E isso acontecia, porque o Isbosete, ele não aceitava que Davi fosse rei em Hebrom, fosse governador em Hebrom, dirigisse aquele povo. Mas um dia, o Isbosete ficou muito chateado com o seu comandante. O nome do seu comandante era Abner. E Isbosete ficou muito zangado com ele. Não gostou. Mas o Isbosete, pelo fato de ele ter ficado chateado, o Abner ficou com raiva e saiu de perto dele. Passou agora a ser aliado do rei Davi.
Falou, eu não quero mais saber de Isbosete, não. Davi, eu posso ficar aqui com você? Davi, gosta de fazer amizade, falou, pode, vai ser muito bem-vindo aqui conosco. Mas Davi tinha um comandante chamado Joabe, que não gostava do Abner. Não gostou nem um pouquinho de saber que agora o Abner, que era amiguinho lá do Isbosete, agora era amigo de Davi. E sabe o que ele fez? Matou o Abner. O Joabe matou o Abner. Olha que coisa triste. E agora? Como que ficaria o Isbosete? Porque o Abner, além de ser amigo de Isbosete, era o comandante dele e tinha passado para ficar do lado de Davi. E agora ele também morreu. Isbosete, quando soube da morte de Abner, ele ficou com muito medo. Ele ficou muito preocupado, porque ele era um rei muito fraco. Ele era um rei medroso. E Davi, como que era Davi? Davi era forte, Davi era guerreiro, Davi era corajoso. Vocês lembram quem escolheu Davi, né? Deus havia escolhido Davi para ser o rei de Israel. E um dia entraram na casa de Isbosete, meio-dia, no sol quente. Foram até o quarto dele, mataram Isbosete também. E agora? Será que Davi vai ficar feliz com a morte de Isbosete? Davi também ficou muito triste. Davi, ele confiava no Senhor. Davi tinha sido escolhido pelo Senhor. Ele jamais ia ficar triste com a morte nem dos seus inimigos, nem daqueles que desejavam mal a ele. Ele não ficou alegre. Isso é uma lição para nós, crianças. Nós não devemos desejar o mal para ninguém. Nem ficar feliz quando as pessoas se machucam, quando as pessoas caem, quando as pessoas ficam doentes. Sabe por quê? Porque assim como Davi, nós também fomos escolhidos pelo Senhor. E quando o Senhor nos escolheu, Ele nos escolheu para amar o nosso próximo, para ajudar o nosso próximo. Ele nos escolheu para viver em paz com todo mundo. Então, Davi agora ficou muito triste, mas ele confiava no Senhor. Davi confiava no Senhor, e você também pode confiar, porque o Senhor, Ele é o nosso Salvador, e Ele vai estar sempre com você. Deus não quer que nós façamos mal nenhum para as pessoas. Deus não gosta que nós xingamos, falamos mal. Deus não gosta quando a criança briga. Então, essas coisas, elas não agradam a Deus. Você quer agradar a Deus? Eu quero agradar a Deus. Então, devemos amar, respeitar as pessoas e viver em obediência. Morreram-se todos os inimigos de Davi que podiam atrapalhar ele a ser rei. E agora? Agora, Davi era o único rei de Israel. Um rei que amava a Deus. Um rei que obedecia à ordem de Deus. Por isso, Deus cumpriu as suas promessas. Deus tinha prometido a Davi que ele seria o rei de Israel. E agora, Deus estava cumprindo as suas promessas na vida de Davi. E você, criança? Deus também tem promessa para você. Deus tem promessa de fazer de você uma grande mulher de Deus. E para você que é menininho, um grande homem de Deus.
Deus tem promessa de abençoar a nossa casa, de abençoar a nossa família. Deus tem promessa de guardar os nossos amigos. E um dia também, essas promessas irão se cumprir na nossa vida. Assim como se cumpriu na vida do rei Davi, que Deus falou que ele seria o rei de Israel. E agora Deus estava cumprindo na vida dele. Mas será que se ele tivesse ficado feliz com a morte de Saul, Deus teria se agradado? Será que se Davi tivesse pulado e feito festa quando o Isbosete morreu, teria agradado a Deus? Sabe por quê? Porque Deus quer que nós pregamos o amor. E também devemos viver esse amor. Não ficar feliz com a tristeza do outro, não é verdade? Não foi isso que nós aprendemos hoje, aqui nessa aula? Então, Deus também, um dia, prometeu que enviaria um Salvador. Olha que legal. Você sabe quem é esse Salvador? Jesus. E Jesus veio, nasceu, cresceu, viveu aqui na terra com a gente, com as pessoas daquela época, morreu por nós. Mas algo extraordinário aconteceu, vocês sabem? Depois de 3 dias, o que aconteceu? Jesus ressuscitou. E tem mais uma promessa aí para ele cumprir, você sabe? A promessa de um dia voltar para nos buscar e nos levar para morar com ele. Essa é a maior de todas as promessas. É de um dia nós iremos morar com ele lá no céu. Que coisa maravilhosa, não é mesmo? Então, o que nós podemos aprender com essa lição? Devemos aprender que Davi se tornou um rei porque Deus tinha uma promessa na vida dele. Isso é muito importante para nós. E Davi também se tornou rei porque ele confiou nas promessas de Deus. E nós, o que devemos fazer? Devemos ser obedientes, devemos amar o nosso próximo, devemos querer bem os nossos amigos, devemos obedecer aos nossos pais, aos nossos professores, devemos também orar a Deus, agradecer a Ele todos os dias, agradecer porque Ele é fiel, agradecer porque Ele é bom, porque Ele é maravilhoso, porque Ele tem nos guardado, nos protegido. Vocês sabem qual é o textuário de hoje? Está escrito assim: podemos confiar que Deus cumprirá as suas promessas. Isso está escrito em Hebreus, no capítulo 10, no versículo 23. Então, assim como Davi confiou no Senhor, nós também devemos confiar, porque Deus sabe o que é melhor para nós. Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe aquilo que precisamos antes mesmo de pedir. Você sabia? Antes mesmo de você falar o que você precisa, Deus já sabe, já conhece, porque Ele nos conhece por dentro e por fora, tá bom? Que Deus possa abençoar a minha e a sua vida, que nós possamos ser pessoas boas, pessoas fiéis a Deus, porque tá faltando cumprir uma promessa. Alguém lembra qual que é que a tia falou? É a promessa que Jesus vai voltar para buscar a sua igreja e vai levar todo mundo que for fiel a Ele. Tia, mas como é que eu faço para ir para o céu? Eu tenho que ser obediente, não contar mentira, não desejar mal para o outro e várias outras coisas. Entre elas, amar a Deus sobre todas as coisas, assim como como Davi amava a Deus, e também amar ao próximo. Amar ao próximo como se estivesse amando a nós mesmos. Isso é muito importante para nós chegarmos ao céu, para alcançarmos a última promessa e a mais importante de todas, que é subir para o céu para morar lá com Jesus. Tá bom? Que Deus possa abençoar a sua vida,
faça a lição da escola dominical, mande no grupo, e a tia tá morrendo de saudade. Mas feche os seus olhos, porque agora nós vamos orar e vamos falar com Deus, tá bom? Senhor, muito obrigado por essa lição. Nos ensina a amar, nos ensina a respeitar, nos ensina a viver no teu propósito, nos ajuda a confiar nas tuas promessas. Abençoa a nossa vida, a nossa família, a nossa casa, em nome de Jesus. Amém. Fiquem com Deus, crianças. Confia no Senhor de todo o seu coração, tá bom? Um beijo da tia Cris. Amo vocês.